Há 100 anos começava a Primeira Guerra Mundial. Ao longo de 4 anos, foram mobilizados 70 milhões de militares, sendo que 60 milhões de europeus, em uma das maiores guerras da nossa história. Um dos especialistas do assunto é Marcelo Scarroni, ele é historiador com mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também pesquisador da Revista de História da Biblioteca Nacional. Bom, Marcelo, muito obrigada pela sua participação no Jornal Futura. Bom, a gente tem algum dado aqui de 9 milhões de combatentes mortos nesse episódio da Primeira Guerra. Morreram mais militares na Primeira do que na Segunda Guerra? Bom, sem dúvida, tanto a Primeira Guerra Mundial como a Segunda foram dois eventos catastróficos para a Europa e para o mundo inteiro. A Segunda Guerra Mundial traz para nós um balanço de perdas muito maior. Isto não tira, contudo, da Primeira Guerra Mundial uma característica de tragédia para a humanidade e para os povos que ficaram envolvidos. Então, em geral, eu diria que a Primeira Guerra Mundial é um evento que, para a humanidade daquela época, representou uma tragédia incalculável. De que forma as consequências da Primeira Guerra puderam contribuir para o início da Segunda Guerra Mundial? A vitória das potências aliadas, das potências da Entente, França e Inglaterra, de um lado, contra os impérios centrais, o Império Alemão, e o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, né? Traz uma revolução na geografia, na geopolítica europeia. Mas uma impressão que se há é que a situação dos povos vencidos, sobretudo da Alemanha, fica tão dramática depois da Primeira Guerra Mundial que vai alimentando o nacionalismo germânico, o nacionalismo alemão, sobre o qual nós sabemos depois se cultivará aquela planta do nazismo, né, do pensamento e do posicionamento político de Hitler. Então a Segunda Guerra Mundial, que é desencadeada praticamente pela presença do nazismo no coração da Europa, com sua vontade imperialística de conquistar territórios e subjugar povos, nasce, de certa forma, de uma não resolvida questão ao fechar o primeiro conflito, né, a Primeira Guerra Mundial. Que relação tem entre os ideais nacionalistas e imperialistas do passado com potências que a gente observa hoje, como Estados Unidos, Rússia e a China? Essas tendências, de um lado o nacionalismo e do outro lado o imperialismo, né, são fenômenos políticos que sempre, de certa forma, estiveram presentes, sobretudo nos últimos séculos da história do Ocidente, né, de forma geral, e, de certa forma, continuam presentes hoje com outras características. Hoje em dia ainda, sobretudo essas grandes potências, que podemos ainda definir Estados Unidos, a Rússia e a China, têm essas tendências imperialísticas. Do outro lado, há pequenos povos que tentam afirmar a sua identidade de forma nacionalística. Haverá sempre um conflito entre essas duas tendências. Como é que a Primeira Guerra repercutiu no nosso mapa geopolítico? Na Primeira Guerra Mundial, de um lado temos essas potências clássicas, tradicionais, como a França, a Inglaterra, o Império Alemão, e este Império Austro-Húngaro e o Império Russo, o Império Otomano, o Reino da Itália, sobretudo são os principais que entram em jogo na Primeira Guerra Mundial. O fim da guerra, em 1918, vê o fim desses impérios, praticamente. Tanto o Império Russo, que já tinha desmoronado um ano antes, em 1917, com a Revolução de Lenin, né? A Revolução Bolchevique, e já era a União Soviética agora. O Império Otomano, que logo depois da guerra vai se transformando na República da Turquia. O Império Otomano é uma das potências derrotadas. E as duas outras potências derrotadas, a Alemanha e a Áustria e a Hungria, eram impérios, também se transformam em repúblicas. A República Alemã, a República da Áustria, a República da Hungria, mudando de certa forma todo o xadrez da geografia europeia. As colônias também, as colônias que pertenciam à Alemanha vão ser colocadas nas mãos da Inglaterra ou da França, na África ou no Oriente Médio,
E assim há esta mudança geral da geopolítica. Uma partilha, né? É uma partilha De colônias. De colônias também, claro.